Como, quando e por que surgiu a vida? Será que foi um acidente de percurso no caminho da matéria da Terra primitiva? Ou será que desde o surgimento da Terra já existiam moléculas vitais? E o que a Terra tem, afinal, que os outros planetas não têm? A resposta dessas perguntas você vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Artemisia Medeiros, seja bem-vindo a esse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Esse vídeo será dividido em duas partes, porque assim como a vida não surgiu em um estalar de dedos, não tem como contar essa história para vocês tão rápido assim. Durante muito tempo, se acreditava que existia uma força vital capaz de gerar seres vivos a partir da matéria inanimada. Por exemplo, rochas eram capazes de dar origem a sapos, ou ainda alguns grãos de trigo jogados sobre uma roupa suja e suada originariam ratos. Se você inclusive quiser uma receita de como fabricar ratos na sua casa, existia um médico chamado Jean-Baptiste Van Helmont que escreveu no livro e fez essa receita. Essa teoria ficou conhecida como teoria da geração espontânea ou abiogênese. Essa teoria foi aceita até que Louis Pasteur, sim, aquele mesmo responsável pela técnica da pasteurização, pegou um balão, encheu com um caldo nutritivo estéril, ou seja, sem nenhum micro-organismo, e impediu a entrada de qualquer corrente de ar que pudesse trazer micro-organismos para dentro desse caldo e mostrou que ali podia levar dias, que não ia aparecer nenhuma forma de vida. Com isso, Pasteur derruba de vez a teoria da abiogênese ou geração espontânea e dá origem à teoria da biogênese, dizendo que um ser vivo só pode ser gerado a partir de outro ser vivo. Alguns anos após, Charles Darwin endossa a teoria de Pasteur, dizendo que todos têm uma ancestralidade comum, ou seja, um ser vivo que deu origem a todos que existem atualmente. E aí nós já tínhamos a explicação para duas grandes descobertas acerca da vida. No entanto, tinha uma pergunta que ainda estava sem resposta, né? Como que surgiu a vida? Ao contrário do que muita gente pensa, a vida não surgiu por acaso. Foi um processo que levou bilhões de anos para acontecer, até que as moléculas mais simples se reorganizassem até chegar ao status de célula. Na década de 1920, dois biólogos super importantes chamados Oparin e Haldane lançaram a ideia de que as primeiras moléculas que estavam aqui desde a época da formação da Terra primitiva teriam dado origem a moléculas mais complexas que hoje a gente chama de biomoléculas e posteriormente as células. Eles inclusive falam muito sobre uma possível sopa nutritiva que teria se formado nas massas de água dos oceanos. Uma sopa para nós. Mas então, como conseguir comprovar essa hipótese? Em 1953, dois químicos, Miller e Urey, conseguiram simular justamente as condições da Terra primitiva há 3,5 bilhões de anos. Eles conseguiram acelerar o tempo e em uma semana eles chegaram aos resultados da hipótese proposta por Oparin e Haldane. A montagem desse experimento consistia em um balão contendo água oceânica que era aquecida por uma chama, justamente representando o calor do Sol. E essas moléculas, quando elas eram excitadas, entravam em estado de vapor, passavam por dentro de uma cânula e chegavam em outro balão que tinham dois eletrodos, justamente simulando as descargas elétricas que eram muito intensas na Terra primitiva. E aqui os gases também presentes na atmosfera primitiva, sobretudo o vapor de água, o metano, a amônia, o gás hidrogênio e monóxido de carbono. E um condensador para simular a chuva, o resfriamento das massas de ar, e aqui a precipitação, onde era coletada as moléculas orgânicas. E qual foi o resultado obtido por esse experimento? Basicamente um caldo de cor vermelho alaranjada, e eles conseguiram identificar 5 aminoácidos. No entanto, esse experimento foi realizado novamente em 2008, e aí com as novas técnicas de identificação, conseguiram catalogar 22 aminoácidos. Lembre-se de que os aminoácidos são monômeros que constituem as proteínas, né? Vários aminoácidos se ligam para formar uma proteína. Para vocês terem ideia, existem proteínas aí que têm até 1000 até mais aminoácidos. E os aminoácidos identificados são compartilhados por animais, plantas, micro-organismos, ou seja, os organismos compartilham das mesmas características químicas.
Provavelmente, ser professor de química ou de biologia já deve ter repassado para você um macete com 4 letrinhas, que é a composição química da maioria das biomoléculas, que é o chon. E esses elementos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Outro ponto importante é a capacidade do carbono de fazer 4 ligações químicas, o que permite que ele faça vários tipos de montagens de moléculas diferentes, aumentando ainda mais a diversidade de biomoléculas. E por que é justo o planeta Terra? Bem, se a gente for considerar que a Terra tem algumas peculiaridades, é justificável que exista essa diversidade de vida por aqui. A Terra tem massa suficiente para aprisionar os gases atmosféricos, gerando o famoso efeito estufa, que permite com que nosso planeta fique com a temperatura em torno dos 15 graus. Diferente, por exemplo, de Marte, nosso vizinho aqui, que tem a temperatura média de menos 63 graus. Muito, muito abaixo do que um ser vivo conseguiria sobreviver, ou, caso sobrevivesse, conseguisse realizar suas atividades metabólicas. Outro ponto importante é que a Terra fica a uma distância considerável do Sol, que impede que os seres vivos sejam esturricados, morram queimados. Se bem que tem uns dias que só Jesus, né, a causa, né? Calor da desgraça! E também impede que eles sejam congelados, que nem tudo lá no Castelo da Frozen. E ainda usufrui dos raios ultravioleta e infravermelho do Sol para acelerar algumas reações químicas importantes. Muito se falava da sopa primitiva sim, porque nas massas oceânicas obviamente cobriam a maior parte do nosso planeta, e a água obviamente ajuda nas reações químicas. No entanto, essas reações elas aconteciam em pântanos, em lagunas, em regiões desérticas, em climas quentes, frios, enfim, em toda a superfície do nosso planeta. Assim se fixaram 2 grandes descobertas para a vida: a composição química dos seres vivos, justamente formada pelos 4 elementos, e a fonte propulsora de energia, que é a luz do Sol. Mas tudo isso só aconteceu no planeta Terra? Não, os astrofísicos descobriram moléculas orgânicas em outros corpos celestes, 70 delas em 15 anos, e em 1986, inclusive, foram encontradas algumas no núcleo do cometa Halley. Isso mostra que a Terra não tem nada de excepcional em relação à formação dessas moléculas. Mas e aí, professora? Então, será que existe uma forma de vida evoluída em outro planeta? Aí que tá, gente. Se o planeta tiver a uma distância razoável da sua estrela, e se lá acontecerem as condições semelhantes ao que aconteceu na Terra, a resposta é sim. Agora, se nós vamos conseguir chegar até lá e quanto tempo isso vai demorar, é uma resposta que não tem como precisar. O fato é que para chegarmos a essa resposta, vamos precisar ainda de muito tempo, avanço da tecnologia e, sobretudo, investimento na ciência. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!